Pare nesse instante, reverência no lugar. Eu sinto que o meu Deus quer falar. Fique em silêncio e comece a orar, pois nosso Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Ele fala como quer. Ele usa quem quiser. Ele usa o homem ou a mulher. E na Bíblia ele fala, ou através de uma criança. O importante é que o meu Deus vai falar. Deus tem uma palavra. Oh! Deus tem uma palavra para você. Aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Oh, que ambiente, que ambiente. Eu sinto esse ambiente desde o dia 1 de janeiro, por aí, quando eu recebi esse convite, 11/1. Eu tenho sentido esse ambiente. Eu tenho sonhado com esse ambiente. Aleluias. Aleluias. Como é bom estar no meio da igreja, do corpo, alinhados, ajustados nele. Aleluias. Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, em Colossenses 2, do 6 ao 7. Eu ontem, quando ouvia o pastor, eu não tinha certeza se tinha as raízes da árvore. Eu não conseguia ver muito bem na filmagem, mas estava ansiosa para saber se tinha as raízes. Glória a Deus. Colossenses 2, 6, 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Amém? Podem sentar. Esse é o texto base, não é? O tema da nossa festa e o tema da nossa missão este ano. Consolidação. Eu gostaria também de entregar aquilo que me foi dado, e eu partilhei com a pastora Débora, que eu falei, só pode ser provação um negócio desse, né? Vir aqui depois do pastor Ivaldo, é só Deus para fazer um negócio desse comigo, não é? Queria agradecer ao pastor Tiago, à pastora Sara, também aos nossos pastores, Ivaldo e Débora. Queria agradecer à igreja, os obreiros desta igreja, por me confiarem, trazer a palavra de Deus aqui para vocês nessa noite. E eu queria falar com vocês algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração, e enquanto eu comecei a escrever na madrugada de 2 de fevereiro, é que eu comecei a tomar umas notas a respeito desse tema. E embora nós tenhamos ouvido muitas informações, talvez algumas coisas eu devo repetir aqui, não é? Cabe a mim dar o meu melhor, não é? E sem mais delongas, vamos lá. Algumas informações sobre Colossos, que era uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia, situada a cerca de 200 quilômetros a leste de Éfeso. O pastor ainda falou ontem sobre o fato de Paulo nunca ter ido lá, não é? E Epáfras tê-la fundado. Ele era colossense, para lá ele levou as boas notícias. Ontem eu acompanhei a mensagem, não acompanhei na hora, foi depois que eu fui ouvir. E Epáfras vai ter com Paulo, ele provavelmente
preso em Roma, conforme nós vemos lá no capítulo 4, no finalzinho lá, no capítulo 4, e ele informa Paulo a respeito dos colossenses, e o pastor falou ontem um bocado sobre o problema que estava vivendo ali os colossenses, influenciados por falsos mestres, que ensinavam que para conhecer Deus, ser salvo, era preciso adorar forças espirituais, submeter-se a ritos como o da circuncisão, observar regras sobre o que comer, sobre o que beber, coisas desse tipo. Então Paulo resolve escrever a carta e lembrar a eles que a salvação dada por Deus, Jesus Cristo, é suficiente. Suficiente. Ah, como essa mensagem é atual para nós hoje, para a igreja de Deus hoje. Quanta coisa nós temos ouvido e quanta gente está sendo enredado por conversas vazias, coisas que parecem até bonitinhas, mas não são de Deus, não são de Cristo. E tudo que possa diminuir a preeminência de Cristo deve ser rejeitado. É mais do que ignorado, é rejeitado. Às vezes há conversas e há falas e há ensinos que nós precisamos de fazer mais do que apenas ignorar. Às vezes nós não podemos calar a nossa voz, e como fizeram os apóstolos, aqueles que escreveram as cartas contra os anticristos que se levantaram naquela época, contra o espírito do anticristo que já estava reinando ali, falsos mestres, nós precisamos também de levantar a nossa voz. Amém? A carta aos Colossenses, ela declara a preeminência de Cristo, a supremacia de Cristo, o verbo de Deus, aquele que tem a essência de Deus, o primogênito, o único que é igual a Deus. Aleluias, aleluias. Salienta o seu papel na criação e na reconciliação de tudo que existe. As falsas doutrinas, elas podem mudar e mudam de época para época, mas todas elas tentam fazer a mesma coisa: diminuir o Senhor Jesus, tirar Ele do centro. E isso nós não podemos aceitar. A supremacia de Cristo, Ele é o único que pode libertar de toda a escravidão espiritual, e é isso que nós, cada um de nós precisamos. Amém? Paulo inicia sua carta dando graças a Deus pelos colossenses, pela sua fé, e ele vai também falar sobre o seu apostolado que vem diretamente de Deus, e ele vai dizer que a fé dos colossenses, ele vai dizer a razão da fé deles é por causa da esperança que está guardada no céu para vocês. Lá no iniciozinho da carta ele vai dizer isso. A fé de vocês é por causa disso. Vocês ouviram as boas notícias e vocês creram nessa esperança que tem algo guardado na eternidade para vocês, lá no céu para vocês. Eu espero que a sua fé esteja assim. E ele vai dizer, esse evangelho, essas boas notícias está espalhando, está crescendo pelo mundo inteiro, mas especificamente no meio de vocês. E Paulo vai dizer, eu dou graças a Deus, eu não cesso de orar a Deus por vocês, eu estou feliz. Vocês estão firmados naquilo que Epáfras ensinou a vocês. Vocês estão crescendo, o evangelho está frutificando no meio de vocês. Isso me levou a perguntar a mim mesma. Eu sei que o evangelho está crescendo no mundo todo, está espalhando, principalmente em países perseguidos, onde não se pode pregar. Cada vez mais cresce o evangelho. Mas a minha pergunta para mim, ou talvez o Espírito Santo é que me perguntasse, qual tem sido a ação do evangelho na minha vida, em particular, na sua vida? O evangelho está dando fruto na sua vida? A semente que é a palavra de Deus, que você tem ouvido nesta igreja, eu tenho ouvido as sementes lançadas nesta igreja? Lá do outro lado, temos acompanhado. Será que o seu coração tem sido um bom terreno? Será que tem frutificado? Jesus vai dizer em João 15, no verso 8, que é nisto que é glorificado o Pai. Em que você dê fruto? Não. Em que você dê muito fruto. Muito fruto. E o vosso fruto permaneça. Aleluias. Consolidação fala de permanência, fala de perseverança, fala de firmeza, fala de estarmos fincados, arraigados, amém? Aleluias. Paulo, além de dar graças pela vida deles, pelo testemunho, pelo crescimento, ele vai dizer que também ora para que eles tenham o pleno conhecimento. Aliás, ele diz não apenas que eles tenham o pleno conhecimento, mas que eles
transbordem do pleno conhecimento. Além de ter o pleno, transbordar do pleno é muita coisa. É muita coisa. E é algo que me chama a atenção, porque ele diz, olha, essa é a única forma de você viver de modo digno para o Senhor e agradar Ele inteiramente. É conhecendo o Senhor plenamente. Não há outro meio, não há outra forma, não há atividade, não há evento que nós possamos fazer, não há campanha, não há vigília, nada que nós possamos fazer, jejuns, nada, se nós não conhecermos o Senhor, porque se nós não conhecermos alguém, nós não sabemos agradá-lo, pois não? Impossível, é impossível. Isso mexe comigo porque eu sinto que ainda falta tanto, mas tanto. E foi algo que mexeu comigo quando eu recebi esse convite. E quando vi aquele cartaz, eu mandei uma mensagem para o pastor Ivaldo, eu disse obrigado por não desistir da minha consolidação. Deus é bom. Deus é bom e usa os improváveis. Deus conta conosco. Amém. Eu não sei se chama a atenção de você na Bíblia, mas me chama a atenção, nós encontramos algumas expressões de totalidade, de grandeza, de plenitude, que me impressionam um bocado. Porque ela muda todo o significado do contexto daquela frase e dá uma abrangência muito maior. E esses versículos de 9 a 12, eles são muito interessantes. E eles falam exatamente aquilo também que vai falar no capítulo 2, no verso 6 e 7. E Paulo vai dizer assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha só, além do transbordar, dessa intensidade, ele coloca aqui o pleno. E depois ele acrescenta, em toda. Olha a inteireza, olha a plenitude da coisa, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E entramos no verso 10, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. De novo, uma totalidade, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ele continua no capítulo 1, verso 11. Assim vocês serão fortalecidos com poder, não, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em perseverança, não, em toda a perseverança e paciência, com alegria, não te falta nada. Aleluias, não nos falta nada. Segunda Pedro também vai falar disso. Segunda Pedro no capítulo 1, do verso 3 ao 11. Pedro vai dizer, pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento. E ele vai continuar dizendo que as promessas são preciosas e muito grandes. E depois ele vai dizer, por causa disso que Deus já te deu, concentre todos os seus esforços. Em quê? Em ser consolidado. Em perseverar naquilo que você já recebeu. Aleluias. Para que você não seja infrutífero, nem inativo, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Oh, a palavra de Deus é maravilhosa. E no final, ele vai dizer no verso 11 do capítulo 1, ele vai dizer, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Aleluias, aleluias. Em outras palavras, eles oram aqui por consolidação. Consolidação daqueles crentes, consolidação dos crentes que hoje podem ler a carta aos Colossenses. Amém? A nossa consolidação, fortalecidos com todo o poder, com toda a perseverança e paciência, com alegria, alegria, aleluias. Consolidação fala de iluminação espiritual e de firmeza nessa luz que você já recebeu. Tem gente iluminada aqui?
Tinha gente enganado na igreja dos Colossos. Tinha gente pensando que tinha luz e era cego. A única luz que você pode ter é através do Evangelho, é através da palavra de Deus. Filosofias, ciência, nada desse mundo pode iluminar sua consciência, o seu espírito, de trazer vida e vida eterna. Amém? Amém? A seguir na carta, nos versos 13 até o verso 23, nós temos um poema de Paulo. Algo lindíssimo. Eu li hoje esse poema lá na igreja, quando nós abrimos o culto. E esse poema, ele é contrário à ideia gnóstica, que tentava infiltrar na igreja. E é isso que Epáfras vai dizer a Paulo: Paulo, socorre-nos lá, porque está entrando ali uma doutrina, está tentando tirar a cabeça do povo do lugar. Ajuda-nos. E Paulo escreve aos Colossenses, e ele vai dizer aos Colossenses daquilo que eles tinham recebido, daquilo que eles tinham crido, que eles tinham abraçado, que é a fé em Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus. Não desviem disso. Ele diz que ele veio em carne, mas que ele é o próprio Deus, que nele, homem, habita a plenitude de Deus, que ele tem todo o poder. Isso nos encoraja, porque se ele tem todo o poder, mesmo que o carro quebre na estrada, eu sei que o maligno não me toca, mas que ele tem o controle de todas as coisas. Não há nada que me aconteça que não seja a mão dele, do Todo-Poderoso. Aleluias! Nele somos vitoriosos contra quaisquer poderes na terra ou nos céus. E quando eu falava com o pastor Ivaldo aquela mensagem de gratidão, eu pensava: eu vou conseguir ser consolidado, porque há poder no meu Deus. Em minha fraqueza, mas o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É aí que ele se mostra, é aí que ele aparece. Aleluia. Lançando fora todo medo. Todo medo. Todo medo. Todo medo. Aleluias. Paulo vai dizer que Jesus nos reconciliou com Deus através do seu corpo, o corpo da sua carne, na sua morte, na sua ressurreição. E que ele faz isso para nos apresentar consolidados. Lá diz que era para nos apresentar inculpáveis e irrepreensíveis diante do Pai. Entretanto, no verso 23 ele diz: mas isso é se vocês permanecerem na fé. Cabe a nós permanecer na fé. Cabe a nós permanecer alicerçado e firme, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho. Nós recebemos gratuitamente, mas nós nos tornamos responsáveis por aquilo que recebemos. Nós somos responsáveis por transbordar. Amém. Aleluias. Olha como é que Paulo vai explicar o que Cristo fez por eles e por nós, e ele vai dizer isso no verso 23, na versão fácil de ler, ela explica muito bem, diz assim: Deus fará isto se vocês continuarem a crer nas boas novas que ouviram, se continuarem firmes e fortes na fé, e se não se afastarem da esperança que as boas novas lhes deram. E estas boas novas são as que têm sido proclamadas em todo o mundo, e das quais eu, Paulo, me tornei servo. Então, do verso 24 ao 28, ele vai falar sobre essa missão dele, de servir ao corpo de Cristo, de servir a igreja, de trabalhar para a consolidação dos crentes. E aqui nós temos um exemplo de esforço, de liderança pastoral, e ele vai dizer o tipo de esforço que ele tem. Ele vai dizer que o esforço que ele tem é na dependência do seu poder, que atua poderosamente em mim. É isso, obreiros. É isso, liderança. É isso, pastores. Oh, aleluias. A versão livro diz assim: este é o meu trabalho e é também um combate que eu travo com a energia de Deus, que atua em mim poderosamente. Aleluias. Aleluias. É para realizar essa missão que eu também trabalho, esforçando-me ao máximo, pois eu confio na força que vem de Cristo e que trabalha incansavelmente em mim. Dependência do Senhor,
Dependência do Senhor para ser consolidado, para consolidar outros, para ser consolidado, para consolidar outros. Dependência é o segredo. Não há outro meio. Quando nós pensamos que aprendemos, estamos aprendendo. Pensamos que chegamos, estamos indo. Estamos saindo do lugar. Oh, aleluias. Como um bom pastor, Paulo vai verificar o andamento da vida do seu rebanho. Ele vai dizer que está muito feliz com eles. E ele vai dizer para que esse espírito do anticristo saia do meio deles. Que eles não deixem que ninguém os engane. É o mesmo espírito que atuou no Éden enganando Eva e Adão. Um espírito cheio de engano e de sedução. Traz desvio da verdade, traz afastamento de Deus e, consequentemente, rejeição de Cristo e morte espiritual. A seguir, nós entramos nos versículos que são tema dessa mensagem. E aqui nós temos a plenitude da vida em Cristo. E ele vai dizer nos versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. E o pastor falou sobre o nosso perímetro de atuação e de vida, não foi? Nele, só nele, através dele, por ele, para ele, com ele. Podíamos usar aqui um monte de preposições. É se ele, é quando ele, só com ele, é só com ele. Não vale a pena diferente? Aleluias. Toda essa carta, ela gira em torno desse tema de consolidação. Paulo vai falar sobre esse seu empenho pelos colossenses, esse esforço duro de apresentar os crentes perfeitos diante de Deus. Trabalho dos pastores, não é? Depois ele vai dizer que Epáfras faz o mesmo, que ora para que eles não se desviem. Está bravo, irmãos. Aleluias. Agora nos cabe esta consolidação, caminhar nele, crescer, o crescimento de Deus conforme o desenvolvimento determinado por Deus. Ele vai dizer que é Cristo que faz desenvolver todo o corpo, articulando nas suas diferentes partes e fazendo-o crescer conforme o desenvolvimento determinado por Deus. Capítulo 2, verso 19. Em diversas partes dessa carta, ele vai falar também desse propósito de Epáfras, que além de pregar o evangelho, ora e trabalha para que eles sejam consolidados. Paulo vai dizer que ele é testemunha de que Epáfras se preocupava com eles nas orações dele, para que eles cumprissem, fossem firmes e cumprissem completamente o propósito de Deus. Aleluias. Essa preocupação chegou até nós, irmãos. Essa carta chegou até nós. O Espírito Santo se preocupou em deixar isso para nós. Aleluias. É para mim e para você. Oh, aleluias. Consolidação. Fala de conhecer a graça de Deus, conhecer a verdade e basear a sua fé e o seu amor na esperança da glória que está em Cristo Jesus, que habita em nós. Hoje o Vini falava disso. Ele dizia: pastora, como pode ser isso? Cristo habita em nós. Fala do pleno conhecimento da vontade de Deus, de receber toda a sabedoria, todo o entendimento que vem do Espírito, de viver segundo a vontade do Senhor, fazer o que lhe agrada, praticar sempre bem, crescer no conhecimento de Deus, tornar-se firme e constante pelo poder glorioso de Deus, suportando com paciência tudo com alegria, sempre cheios de gratidão. Uau! Aleluia! Que evangelho diferente de tanta coisa que nós temos ouvido aí. Um evangelho muitas vezes aí baseado em nós mesmos, centrados em nós, cheio de autoajuda, cheio de regras, cheio de coisas que nós fazemos e alcançamos por pouco tempo e logo descaímos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para que entendamos o que precisamos conhecer, o
que é de fato o evangelho. Aliás, Paulo vai dizer isso no início da carta. Ele vai dizer: vocês receberam porque vocês entenderam de fato. Vocês entenderam o evangelho como ele é. As boas notícias como elas são. Aleluias. É a única maneira de não nos deixar enganar pelo espírito do anticristo, pelo espírito do engano. Consolidação em Colossenses é: após termos sido reconciliados com Deus. Você foi? Você foi reconciliado com Deus? Seus pecados foram perdoados? Amém? Você foi justificado? Amém? Você já não é culpado? Não há condenação contra a sua vida? Então agora, depois de transportado para o reino do Filho querido, do Filho amado, pelo próprio Pai, Ele fez isso. É preciso nos mantermos firmes e bem fundamentados na fé, não nos afastando da esperança que recebemos quando ouvimos o evangelho. Não afastar é ficar agarrado, é ficar enraizado, aleluias, é prender-se, é segurar-se. Oh, aleluias. Se nós pensarmos na missão pastoral, nós vamos entender que, tal como Paulo aqui, a tarefa de consolidação diz respeito aos pastores, mas, entretanto, nós vamos entender que ela também diz respeito a todo o rebanho de Deus, de se deixar ser consolidado, de manter-se firme, de manter-se dentro desse perímetro do evangelho, de não se afastar dessa verdade. Consolidação em Colossenses é: depois de conhecer a imensa riqueza do plano de Deus para todos os povos, vai dizer lá no capítulo 2, verso 3, que é Cristo habitando em nós, dando-nos a esperança da glória divina, continuarmos com ânimo no coração, unidos em amor, ricos na confiança que resulta desse entendimento espiritual. É isso, repetidas vezes isso, mais profundidade, mais intimidade, mais enraizamento, mais agarrado, mais dependência, mais não saber andar com as próprias pernas, mas depender completamente dele, não fazer nada sem perguntar a ele, tal como aqueles que levaram a arca depois de Davi, depois de Uzá ter morrido, né? Dá 6 passos e fala com ele, dá 6 passos e fala com ele, dá 6 passos e fala com ele. Não há engano, pelo contrário, a paz de Deus é o árbitro no coração de vocês, nas decisões de vocês. Ela enche o nosso pensamento, não deixa resquício de dúvida, nem de engano, não há espaço. Aleluias, Ele é pleno em nós, cabe a nós deixarmos isso acontecer. Aleluias, nós temos tudo para viver a nova vida. Paulo vai falar dessa nova vida plenamente garantida em Cristo. Ele vai dizer que o sacrifício de Cristo, ele foi necessário, porque ele despojou todo o poder, todo o principado, toda a potestade. Ele cravou na cruz a sentença que era contra nós, que nós não podíamos obedecer àquela lei difícil. Ele fez por nós, e agora não há nenhuma condenação. Aleluias. E ele vai dizer: mas agora, se vocês pertencem a Ele, se vocês ressuscitaram com Ele, busquem as coisas lá do alto. Desliguem-se das coisas terrenas, porque vocês não têm nada aqui. Vocês já estão mortos. O que você vai procurar aqui? Não tem nada para morto aqui. Não tem. Você está vivo lá, com Ele lá, então olhe para lá, fixa os seus olhos nele, o autor e consumador da sua fé. Aleluias. Ele que vai te levar até o final. Aleluias. Ei, erebaço. Ele vai falar dessa nova humanidade inaugurada em Cristo Jesus, e ele vai dar detalhes desse revestimento. Antes ele dá detalhes da velha natureza, e ele diz: deixa isso, inclusive essa coisa de ficar irado, de mentiras, deixa tudo isso. Vocês já não pertencem mais lá, isso não pode reinar em vocês. Vocês já são de outra natureza, vocês nasceram de novo, foram regenerados,
gerados de novo, pela água e pelo Espírito. E agora você anda de acordo com o sopro, com o vento do Espírito. Você não sabe para onde você vai, você não sabe se você fica, porque você anda conforme a orientação dele. Para onde ele soprar, você vai. Oh, aleluias! E ele vai dizer no capítulo 3, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso você tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa perfeição, essa paz, que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Oh! A gente podia só ler Colossenses aqui, só ler. Que palavra, que palavra. É uma teologia muito profunda, e quem me dera ter capacidade para explaná-la. Mas eu acho interessante que quando ele termina a carta, ele vai deixar esse lado, e ele vai falar de um lado bem prático. E ele vai falar de relacionamento dentro de casa. Ele vai falar sobre submissão das mulheres. Ele vai falar sobre amor dos maridos, sobre obediência dos filhos, sobre relação patrão-empregado, empregado-patrão. Ele vai lembrar aos empregados que devem fazer tudo, pensando que o patrão está vendo o tempo todo, porque Deus está vendo. Ele vai dizer, patrão, lembra que você tem um patrão lá no céu, então trata ele como deve ser, porque senão você vai ter que prestar conta para o seu Senhor lá. Cuidado. E ele vai terminar essa carta pedindo oração por ele, para que ele leve a palavra. E quando eu li esse final, eu lembrei da oração intercessória pelos missionários, por aqueles que estão no campo trabalhando, por aqueles que estão comprometidos com o Evangelho. E ele vai reafirmar isso, para que orem, clamem por mim, porque eu preciso dessa força para batalhar e para pregar, para que não me falte palavras, para que não me falte ousadia. É por causa desse Evangelho que eu estou preso. E depois ele ainda vai falar sobre o evangelismo comum a todos os crentes. Lá no finalzinho da carta, ele vai dizer que nós devemos ser sábios no modo de agir. Não é só para os missionários. Ele diz, a nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal. Você tem palavra agradável? Ou será que as pessoas se queixam das suas palavras? Será que você tem ofendido muita gente com as suas palavras? Com o seu jeito franco e sincero de dizer verdades? Que às vezes é pura brutalidade, às vezes é pura ira brotando de um coração amargo, de um coração que ainda precisa frutificar todo o domínio do Espírito Santo, todo o fruto do Espírito. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Nós precisamos saber responder a respeito da nossa salvação. Pedro também vai falar disso, lá em 1 Pedro no capítulo 3, ele vai dizer, preparados para responder a quem pedir razão da esperança que vocês têm. Mas ele diz, mas façam isso, olha só, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, aqueles que difamam a boa conduta de vocês. Não dê razão para que fale de você, que seja calúnia, porque serão bem-aventurados que forem caluniados por amor de Jesus, pelo nome de Jesus, aleluia. Se você recebeu a Jesus, continue nele. Essa é a pregação de Colossenses 2, 6, 7. Continue, avance. Como é que os colossenses receberam Jesus? Como você recebeu Jesus? Abraçaram a esperança da vida eterna. Alguém falou para eles, Epáfras falou para eles, levou as boas notícias de Jesus, do perdão dos pecados, a notícia da vida eterna. Eles abraçaram. Eles se apegaram a isso, eles creram nisso, receberam o Evangelho como ele é. E agora Paulo diz, continuem nisso, do jeito que receberam, não mudem, não comecem a duvidar, permaneçam.
Permaneçam naquilo que vocês receberam, porque é assim que Jesus quer apresentar a vocês. Aleluias, aleluias. Ele vai dizer que nós estamos guardados nele, no capítulo 3 vai dizer isso, para o dia da manifestação de Cristo, porque nós nos manifestaremos com ele. João também vai dizer isso, 1 João 3, 2-3 vai dizer: amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E sabe como é que anda? Gente consolidada, todo que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Consolidação, santificação, processos, e nós ficamos firmes no processo. Firmes no processo. Dói, dói. Desde cedo dói, quando nós educamos os nossos filhos pequenininhos, dói. Tem que dar tapinha na mão. Tem que tirar daqui, tirar dali, contrariar, não come isso agora, é agora que você come, bebe esse remédio, faz isso, faz aquilo, levanta para ir para a escola, agora é hora de dormir, desliga o telemóvel. É igual, somos filhos. Ele educa os filhos, ele dá uma sova de vez em quando nos filhos. A palavra diz isso, é porque você é filho, que você está na roda do oleiro, e ele está tirando pedrinhas. Porque se você entrar no forno, junto com os vasos todos, para o processo final, e não tiver tirado a pedrinha, aquela pedrinha do barro, que a água do oleiro vai passando, vai sendo moldada ali na roda do oleiro, vai tirando pedrinha, vai tirando sujeira do barro. O barro vai ficando limpinho, mas se tiver uma pedrinha, quando entrar no forno, pá, ele estoura. E o pior é que quando ele estoura no forno, tem mais vaso junto com ele. Estoura a vida de muita gente, estraga a vida de muita gente. Você nunca viu isso? Você nunca viu isso ao longo da sua história na igreja? Gente estourando a vida dos outros, gente sem ser consolidado e achando que está e que pode fazer e faz na própria força do braço, estraga a vida dos outros. Deus quer fazer isso conosco. Ele tirou o ano de 2024 para fazer isso conosco. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para fazer isso conosco. Prepare-se. Aleluias. Aleluias. Nós precisamos de desenvolver a nossa salvação, viver como santos. Precisamos cuidar desse processo. A palavra nos adverte o tempo todo. As cartas chamam o tempo todo a nossa atenção para isso. As cartas gerais também chamam a atenção para isso. E é interessante que Paulo vai falar aqui da carta para a igreja lá para Laodiceia. E não é isso que nós percebemos na igreja de Laodiceia? Começou bem, depois já não estava bem, esfriou no meio do caminho, ficou morna. Não é? Ela também recebeu cartas, mas parece que não foi consolidada. Houve ali um problema qualquer no meio do caminho de engano, muito engano, porque a palavra de Deus vai dizer: você pensa que você é rica, mas você é pobre. Você pensa que você enxerga, mas você devia comprar colírio de mim, para que você veja, roupa para que não se veja a sua nudez. Nós precisamos de depender do Senhor Jesus. Aleluias. O texto diz: continuem, não parem. Continuem, não parem. Não é isso que Oséias diz a Israel? Oséias 6, do 1 ao 3. Venham, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Olha só, como é que Israel não viu isso? Como é que os escribas e os fariseus liam isso e não entenderam o tempo da visitação do Senhor? Depois de 2 dias, nos dará vida. Os discípulos de Emaús também não entenderam nada. Eles disseram, ele até disse que no 3º dia ele ia ressuscitar, é verdade. Algumas mulheres estiveram lá e não viram, mas a verdade é que é muito triste. Pensamos que ele era o Messias. Como é que não entenderam? Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele.
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Oh, qual foi o fim dessa nação? Cegamente abandonou o Senhor, ficou agarrada a preceitos, a ritos, e estavam tentando trazer para dentro da igreja dos Colossenses. E dizer para eles que eles precisavam de circuncidar, porque senão a salvação não estava completa. Trazer a sombra para aquilo que já tinha se tornado realidade. Deus não nos permita entrar nessa frieza e nessa mornidão que nos faz rejeitar o Senhor. Pelo seu pecado Ele já pagou. Mas se você rejeitar o Senhor, não há meio. Não há meio, não resta nada. Hebreus vai dizer isso, não resta nada, nada, a não ser uma expectativa terrível de juízo. Se nós abandonarmos, se nós somos incrédulos. Paulo vai dizer isso aos Gálatas, vai dizer, quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês começaram tão bem, começaram no espírito, e agora querem terminar na carne. Como assim? Como assim? Nós vivemos tempo de pressão sobre a igreja. E foi isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. E Deus vai falar, eu estou com vontade de vomitar vocês. É um aviso para nós. Essa carta ficou registrada e chegou até nós, amém? Aleluias. Paulo vai dizer que ele sofre na sua própria carne, ele completa os sofrimentos de Cristo, ele vai dizer, por causa da igreja, por causa de cada um que pertence à igreja, para que ela fosse perfeita em Cristo. Ele vai dizer isso em Filipenses 3, do 10 ao 11 também. Ele vai dizer, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É o mesmo empenho de pastores comprometidos hoje, para que a igreja seja apresentada como noiva diante do Senhor, ataviada, adornada, enfeitada, pura, imaculada, cheia de dons. Oh, aleluias. Mas para isso nós precisamos viver nele, nos firmar neste ensino, continuar a avançar com Cristo, o Senhor. Paulo vai firmar isso para eles. Ele é o Senhor. Não é mais um Deus, como acreditavam os gregos, como eles viviam antes, acreditando em vários deuses. Não, Ele não é mais um Deus, não é mais uma entidade, mais um ser iluminado, não. Ele é o Senhor, o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso. Ele que pode transformar a sua vida. Não é nenhuma espiritualidade estranha que não tem Cristo como cabeça. Paulo vai dizer isso. Que tem uma devoção enganosa, mentirosa, falsa, que não retém a cabeça que é Cristo. Ele vai dizer, nós precisamos crescer em Cristo Jesus, crescer o crescimento que vem de Deus. Diz lá no versículo 19 do capítulo 2, e sabe, isso parece nos alertar que tem outro tipo de crescimento. Se ele diz que nós precisamos de crescer, o crescimento que vem de Deus, então tem um crescimento que não vem de Deus. E precisamos de ter cuidado com esse crescimento. Tiago vai falar sobre isso. Ele vai dizer sobre uma sabedoria lá na sua carta. Ele vai dizer sabedoria onde tem inveja, rivalidade, contenda, ira, dissensão, é diabólica, é terrena, é irracional, animal. Eu não sei se aparece aqui na igreja de Lagoa, mas eu tenho visto isso lá bem perto de nós. Gente cheia de sabedoria, enganando a si mesmo e a outros, cheio de contenda, cheio de ira, cheio de amargura, não consegue viver em unidade com o outro, não perdoa, cheio de dói-dói, culpando a igreja por tudo, apontando os erros da igreja, do pastor, dos irmãos.
Filipenses tem um filtro lá dos pensamentos. Paulo vai dizer, nisso pensai. Puro, amável, justo, tem algum louvor, alguma virtude, é verdade? Então pense nisso. O pastor diz, procedência é maligna, rejeita. Eu não sei se você já está mais à frente que eu e é mais santo, mas a minha cabeça, ela cria umas coisas ruins às vezes. Muitas vezes. Dentro da minha casa, contra o meu marido, contra os meus filhos, contra mim mesma às vezes. Traz culpa, traz condenação para mim, aí eu começo a condenar o outro também, aponto para o outro, depois eu fico chateada porque apontei para o outro, aí aponto para mim de novo. Tem que mandar embora. E sabe que às vezes nós precisamos falar em voz alta, porque Satanás, os demônios, eles sabem o que eles estão fazendo. Está perto de você e está assim a falar. E você pensa que é a sua cabeça pensando, e às vezes nem é você que está pensando. Ele está jogando setas no seu pensamento, e você precisa dizer, cala a boca. Cala a boca para trás de mim, Satanás. Eu sou de Cristo, a minha mente é de Cristo. Aqui há pureza, aqui há amor, aqui há compaixão, aqui não há maus pensamentos contra os outros, aqui não há dúvida quanto o caráter do meu irmão. Não, aqui há ombro amigo, aqui há ombro para levar adiante, suportar o outro e levar ele para ele entrar no reino junto comigo, lá nas moradas celestiais. Caminha junto. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Lá no meio deles, eles diziam que Jesus era uma espécie de fantasma, né? E João vai dizer isso. João vai dizer, não, nós tocamos nele. Nós o apalpamos. Oh, quem me dera. Hã? Lembra daquela música antiga que dizia isso? Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé, também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Nós gostamos de tocar, não é? Sentimos vontade, mas sabe que nós podemos mais que isso. Mais do que aquela mulher que tocou na orla e foi curada, nós temos Ele dentro de nós. E a Bíblia diz que nós estamos dentro dele. A nossa vida está com o Pai nos céus, escondida em Cristo. O maligno não lhe toca. Ei! Oh! Oh! Aleluias! Ei, rebaço! Como nós vamos continuar a viver em Cristo Jesus? Como? Do mesmo modo que nós o recebemos. A resposta é simples. Aceitamos Jesus de bom grado, levantamos a mão, tivemos um ímpeto, viemos para a igreja, quero ir segunda, quero ir terça, quero ir quarta, estávamos animados. É assim. Continue assim. É isso que Paulo está dizendo. E ontem eu achei interessante, porque eu tinha colocado aqui no meu segundo ponto, o crente consolidado é o crente raiz. Eu lembrei muito da pastora Sara. O crente raiz, enraizado, arraigado na palavra. Isso sugere que os fundamentos da nossa vida, as construções que nós fazemos, as nossas mãos, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, deve estar já não tão livre assim, mas escravos de Cristo, servos do Senhor, enraizados nele, entranhados nele, presos nele. Aquilo que nos sustenta, aquilo que nos sustenta, não é assim? A árvore plantada junto a ribeiros. O fruto é na estação própria, mas as folhas nunca secam.
O fruto vem na temporada certa. E você precisa esperar por ele. Com paciência. Não é assim que o agricultor faz? Nossos pensamentos, nossos valores, nossas atitudes devem estar completamente vinculadas ao ensino da palavra e da pessoa de Jesus. Enraizados nele. Sugere estar agarrado, muito agarrado, à procura de sugar tudo aquilo, tudo. E eu espero que vocês não me entendam como leviana, mas eu entendo que é tudo. Às vezes coisas que não faz o menor sentido para a Érica, e que ela resolve em 2 tempos. E para mim não é assim, é complicado. Eu preciso levar para ele. Preciso levar para ele tudo. Todos os perrengues da sua vida. Sabe por quê? Porque são essas coisas que nos param. Às vezes as grandes coisas até não nos param, nós nos levantamos. Nós nos colocamos diante do Senhor e fazemos campanha. E tiramos tempo para jejum, para consagração. Mas as coisinhas esquecemos. As raposinhas destroem toda a plantação. Vão comendo assim. E nós precisamos aprender a apresentá-las para o Senhor. Precisamos de tirar todos os nutrientes necessários para a vida, para a manutenção da salvação, para a manutenção da esperança, para alimentar a esperança, trazer à memória aquilo que te dá esperança, para te fazer forte em alegria, em paz, em gratidão. Aliás, Paulo fala de ações de graça. Eu acho que vai para além de ser grato. São atitudes de gratidão. E lá nos Salmos vai dizer para nós entrarmos assim nos atos do Senhor, não é? Às vezes dá a impressão de que é entrar assim, não é? Não é? Celebrar e com isso. É mais do que isso, é uma atitude do coração e de vida. Se Ele me deu, se Ele me fortaleceu, se Ele me salvou, se Ele perdoou os meus pecados, se Ele me transportou do reino das trevas e me iluminou, me trouxe para a luz, eu preciso de atitudes de gratidão até morrer ou subir com Ele. Oh, aleluias! Sem vacilar. Com o propósito de agradar a Deus. Estar enraizado ou arraigado é o mesmo que fundamentados em Cristo. Traz à nossa mente a ideia de fundamento, base, alicerce, construção, edifício. E aí nós lembramos da parábola, não é? Eu lembrei. Está lá em Mateus, no capítulo 7, do 24 ao 27, e Lucas 6, do 47 ao 49, diz assim, Lucas: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo, não são alguns, todo aquele que vem a mim. Só não. Ouve as minhas palavras. Acabou? Não. E as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, vai fazer alguma coisa, uma decisão, uma construção, uma escolha, cavou, abriu profunda vala, que trabalhão, lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Quando veio a enchente, não é se vier a enchente, é quando, porque ela vem. Ela vem. E quando ela vier, só vai ficar se o fundamento tiver profundo. E para os que entendem de construção, eu não entendo, pesquisei, né? Quanto maior o edifício, mais fundo. Mais fundo tem que ser os fundamentos.
para segurar bem as bases, não é? Quer crescer em Cristo? Quer cumprir o grande propósito que Ele tem para a sua vida? Tem que cavar bem, abrir uma profunda vala de relacionamento com Ele, de intimidade com a palavra, de intimidade para saber discernir a voz dEle, a voz dos outros, a sua voz, a voz do mundo, a voz do diabo. Cavar dá trabalho. Tiago vai dizer: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Isso fala de consolidação. Construir bem é construir sobre o alicerce, sobre a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra da esquina, Cristo. Colocar o alicerce na construção requer cavar, abrir uma profunda vala, relacionamento intenso, investimento, esforço, profundidade. Você tem se esforçado no seu dia a dia para quê? Em que você tem gastado o seu tempo, o seu maior tempo? Como é que você tem vivido a sua vida? Por onde vagueiam os seus pensamentos? Ou será que você tem levado os cativos à presença e à obediência do Senhor Jesus? Durante o seu trabalho, a sua casa, o seu testemunho, atentando para o que o Espírito comunica ao seu espírito, acatando em obediência a voz dele, com reverente temor, mesmo que nos custe tudo. Mesmo que nos custe tudo. Ele diz que só é digno dele quem deixa tudo. E eu não sei quando é que ele nos pede tudo. Eu sei que ele vai pedindo, ele vai provando a nossa fé. E quanto maior a construção que ele quiser fazer através de você, mais profundo vai ser o alicerce. Não é assim? Será que Deus pode contar conosco assim, como tem contado com os seus pastores aqui de Lagoa, uma profunda, uma grande obra? Há muito trabalho a fazer. Hebreus vai dizer que na luta contra o pecado nós não resistimos ainda até o sangue. Então nós precisamos de olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que olhou, nos viu aqui. E a Bíblia diz que quando ele viu o fruto do seu penoso trabalho, ele foi até a cruz e se entregou por nós, porque ele viu que valia a pena, porque nós para ele valíamos a pena. O que te faz avançar e não recuar é a visão da esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. É fitar os olhos naquele que sofreu tamanha afronta por causa do meu e do seu pecado, e foi e resistiu até o fim, e amou, e a Bíblia diz que ele amou os seus até o fim. Aleluia. Hebreus diz que ainda resta um descanso para nós, o próprio Senhor do sábado, o dono da lei, aquele que cumpriu a lei. Aleluia. Mas naquele verso 23 que nós lemos lá no capítulo 1, diz que é se permanecerem. Só os crentes, só os fiéis. Hebreus está dizendo aqui que os incrédulos, os murmuradores não entraram no descanso. Deus disse que jurou, não entram e não entraram. E o que é que nos espera? Se nós somos incrédulos e murmuradores, nós precisamos de entrar nesse descanso hoje, beber do manancial de águas vivas, parar de cavar cisternas rotas e de receber salário em sacos furados. Em que é que você tem colocado a sua esperança? Será que a sua fé se baseia na esperança guardada, da herança nos céus, guardada para você? Para onde nós iremos? Não foi a pergunta de Pedro? Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Oh, aleluia.
Precisamos perseverar. Hebreus 10, 32 vai dizer isso. O 35 vai dizer: não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar. É como se fosse um apelo para nós nessa noite. Vocês precisam perseverar. É o próprio Espírito Santo falando conosco através da palavra. Para que perseverar? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Eu quero concluir esta mensagem e dizer que resta a você que está buscando consolidação, que resta a você que persevera e que perseverar até o fim, a coroa da vida. Apocalipse 2:10 vai dizer: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Oh! Mas tem mais, resta a quem perseverar até o fim, ao vencedor nunca provar a segunda morte, mas viver a eternidade com Jesus. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Resta a quem perseverar até o fim, desfrutar do fruto da árvore da vida, que está no meio do jardim de Deus, e dar saúde às nações. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Resta a quem perseverar até o fim, comer do maná escondido, o próprio pão que desceu do céu. Ao vencedor darei do maná escondido. Oh! Resta a quem perseverar até o fim um novo nome, uma nova identidade dada pelo próprio Cristo. Apocalipse 2:17. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Resta a quem perseverar até o fim, receber autoridade para governar sobre as nações. Apocalipse 2, do 26 ao 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Resta a quem perseverar até o fim, receber a estrela da manhã. Eu lhe darei ainda a estrela da manhã de Jesus, como também eu recebi a autoridade do meu Pai sobre as nações. Resta a quem perseverar até o fim, vestes brancas de justiça e ainda o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Resta a quem perseverar até o fim, ser coluna no templo. Coluna, não é estar no templo, ser coluna no templo de Deus para sempre. Apocalipse 3:12, parte A. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Oh! Resta a quem perseverar até o fim, levar gravado em si mesmo o nome de Deus, o nome de Cristo e o nome da cidade de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Resta quem perseverar até o fim, assentar com Jesus no seu trono. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E ainda nesta vida, aos que são fiéis e perseveram, restam recompensas. Apocalipse 3, do 8 ao 10 vai dizer: uma porta aberta
diante de você. Eu conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu sei, você tem pouca força, mas guardou a palavra da minha paciência e não negou o meu nome. As pessoas terão que reconhecer que você é amado de Jesus. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você. Prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você será preservado da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. Aleluias! O que mais você quer? O que mais você quer para se firmar nessa palavra? Para se comprometer com a palavra? Para se deixar ser consolidado? Para aceitar os conselhos de sabedoria? Para não se afastar da esperança? O que mais você precisa? O que mais você precisa? Para deixar de lado os maus pensamentos, os maus hábitos. Deixar de lado toda a ira, toda a discórdia, toda a desobediência, toda a intolerância, toda a rebeldia. Oh, noiva amada, resta você ser fiel até o fim e participar das bodas do Cordeiro, que será servido pelo próprio Rei dos Reis. Ele mesmo nos servirá. Eu quero terminar com Apocalipse 19, do 5 ao 9. Diz assim: do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Amém? Deus abençoe essa palavra no seu coração.